Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que tenham assistido a aula anterior e compreendido. Caso não tenham compreendido, na nossa aula online e nossa aula ao vivo, nós vamos estar conferindo, ok? E tirando nossas dúvidas, melhor ainda. O conteúdo da aula de hoje ele vai estar da página 105 à página 108, combinado? Por isso, peguem o livro de vocês para acompanharem a aula. Nós vimos sobre os povos indígenas brasileiros e como que esses povos indígenas chegaram, até o nosso território brasileiro. E nós vimos que foi um grande percurso a nível, global até chegar aqui ao nosso país. E ao chegar aqui ao nosso país, diversas configurações de indígenas começaram a ser formadas. E vocês podem observar aí no livro de vocês que uma das características, que nós temos aí no livro é o choque de culturas. O que é esse choque de culturas? Se esses indígenas, esses povos indígenas que nós vimos na aula anterior, que um detalhe, indígenas já não é mais utilizado, ou índio, melhor dizendo, porque índio é uma configuração de apenas um único povo indígena. E nós temos diversos povos indígenas. Então, nós já sabemos que a nomenclatura, para ser usada melhor para referir-se aos indígenas, são povos indígenas. Ok? Não vão esquecer disso, Vamos continuar. Então, sobre esse choque de culturas, os indígenas, essa diversidade de povos indígenas, e algo interessante também que vocês têm que lembrar é que sempre que nós nos referimos aos povos indígenas, vamos lembrar de diversidade. Por quê? Se existem diversas configurações de povos indígenas no Brasil, vão existir uma diversidade de maneiras de existência no mundo, de existência aqui na Terra. Ou seja, a forma como esses indígenas vivem são de diversas formas, são de configurações variadas. Ou seja, cada povo tem a sua configuração, certo? Cada aldeia tem a sua configuração, cada etnia tem a sua configuração. Combinado? Essa variação vai se dar porque o nosso Brasil ele é enorme, tem uma diversidade, uma extensão, melhor dizendo, uma extensão territorial enorme. Então, os indígenas do norte não são os mesmos do sul, que não são os mesmos do centro-oeste, que não são os mesmos do nordeste, não é? Nós temos configurações diferentes. E aí, no nosso livro, no quesito choque de culturas, nós vamos perceber que esses indígenas que aqui já existiam, que foram invadidos suas terras e que foram tomadas suas terras por esses povos europeus que chegaram nas nossas terras brasileiras, que foram os colonizadores, trouxeram com eles não somente o corpo físico, mas também toda a sua ideologia, ou seja, toda a sua cultura. Os europeus já tinham um modo de vida diferenciado dos povos indígenas aqui das Américas. E essa influência desses europeus para esses povos indígenas vai reordenar todo um modo de vida desses indígenas, ou seja, a forma como eles vão trabalhar, a forma como eles vão sobreviver na Terra, tendo em vista que a Terra é a principal fonte de vida para os indígenas, já que nela eles plantam, eles moram, eles colhem, eles trabalham, toda a sua existência, toda a sua configuração de vida, o seu modo de vida é baseado na utilização da terra e dos recursos naturais, dos recursos em que a natureza nos oferece e dispõe para esses povos e para nós também. E aí nós vamos perceber o seguinte, esse choque de culturas, ele também vai sofrer alteração, por quê? Porque se nós entendemos que os povos indígenas que habitam as áreas do leste do Brasil, que foram as áreas em que os colonizadores chegaram primeiro, são os povos que vão ser mais afetados inicialmente. E aí vocês vão poder observar na página 107 que nós temos um gráfico relacionado à porcentagem de povos indígenas existentes hoje no Brasil. E aí nós vamos observar que o Nordeste ele está em último lugar. Por quê? Porque na região Nordeste foi onde o colonizador, os colonizadores, chegaram. E a partir do momento que os colonizadores chegam nessas áreas, nessas terras brasileiras, e que encontram esses indígenas,
eles vão começar a reconfigurar toda essa estrutura. Os indígenas não reagiram de forma violenta por serem violentos. Não, eles tinham a sua configuração de vida, eles tinham toda uma estrutura e conheciam, né, aqueles povos ao seu redor. E de repente, imagine você ser, né, colocado à prova numa área ou com pessoas que você não conhece, com culturas completamente diferentes e ainda mais sendo a força, porque esses colonizadores chegaram com imposições, ou seja, colocando na idealização dos indígenas que seria algo bom, só que esse algo bom foi torturante, porque muitos e muitos indígenas morreram, houve um genocídio indígena mesmo. Por quê? Porque esses povos que resistiam, né, que iam ao embate, iam de encontro com esses colonizadores, eles sofriam punições, e muitas dessas punições eram a morte desses diversos povos, né? Então nós podemos observar o porquê e fazer uma leitura desse porquê, que aí está a menor porcentagem de Nordeste. E na Amazônia nós temos ainda, apesar de toda, né, uma configuração de lutas que nós podemos observar nos indígenas da Amazônia, nós percebemos que aí nesse gráfico mostra que nós temos a área, né, do norte e principalmente da Amazônia com uma maior configuração de terras indígenas. Porque foi onde também, por último, né, com mais tempo esses colonizadores começaram a chegar, porque eram áreas mais distantes das que eles já conheciam e rotas, né, para chegar lá bem difíceis por conta de toda uma formação vegetal do nosso Brasil e também de uma formação geológica também diferenciada, e que nós vamos também perceber uma estrutura parecida no Centro-Oeste, né, que é uma área que está aí no gráfico de vocês em segundo lugar. E aí nós vamos ter em terceiro lugar o sul do Brasil, como área que ainda tem esses indígenas, ok? Leiam aí direitinho, que nós vamos debater mais na nossa aula ao vivo. Combinado? Forte abraço, espero que tenham compreendido essa parte e até a próxima aula. Tchau, tchau!